Olá, comunidade Axé. Eu sou o Babalorixá Fábio de Odé. Babalaú Ifá Coridi. Algo ao Icel Gundaki até. Imensa satisfação de estar dividindo aqui um pouco desse conhecimento que eu vim atribuindo durante anos de pesquisa, tanto no Brasil quanto na Nigéria, em várias imersões com sacerdotes brasileiros, sacerdotes africanos, para justamente hoje estar podendo aqui trazer para vocês um pouco sobre saberes e sabedorias ancestrais. Queria falar aqui com vocês, primeiramente, a importância que existe da gente estar mantendo os saberes ancestrais. Não tem como a gente falar sabedoria hoje sem respeitar o que já aconteceu por algum tempo no Brasil. É de extrema importância entender que as coisas que nos foram tragas, as coisas que nos deixaram, ela é de extrema importância hoje para que possamos galgar novos caminhos. Porque o respeito ele acaba sendo uma das bases mais fortes da cultura iorubá. Eu pude observar durante todo o meu tempo na Nigéria o quanto que o respeito ele é real. Ele é real na comunicação, na forma de falar, na forma de agir. Ninguém sai passando a carroça na frente dos bois. As pessoas elas têm respeito aos mais velhos, não só os mais velhos iniciados, mas os mais velhos também de idade de vida. A sabedoria da vida, a sabedoria da existência, que é algo lá que é muito respeitado. Então é importante a gente também relatar aqui nesse vídeo a importância de você saber respeitar o que já existe, respeitar o que as outras pessoas contribuíram para o processo da nossa religião. Quando falamos de saberes, saberes eles estão ligados a serem passados dos mais velhos para os mais novos, dos pais para os filhos. Isso não tira os mais novos da condição de em algum momento ensinar, mas isso traz a obrigação de nós aprendermos o que os nossos mais velhos nos trazem como direcionamentos. Isso é cultuar a nossa ancestralidade. Egungun diz que devemos despertar toda a sabedoria existente na nossa família, em todas as gerações, para que possamos ser vitoriosos. Então, o ser humano que não desperdiça saber, o ser humano que ele consegue resgatar a sabedoria emocional, resgatar a sabedoria espiritual, resgatar os bons feitos dos seus antepassados para o presente da sua vida, ele acaba se tornando um ser humano muito mais vitorioso, um ser humano muito mais apto a provar das coisas boas da vida. Porque precisamos entender que sempre seremos continuação de alguma história. Nós fomos criados para dar continuidade a um legado familiar, a um legado espiritual. É por isso que as pessoas já têm entendimento de um pré-destino traçado, de pré-escolhas feitas no Orum, para que quando chegássemos aqui no Aie, na Terra, pudéssemos resgatar todas as habilidades, todas as buscas que nossos ancestrais tiveram durante a vida, que nem todas elas foram completas. E a vida às vezes acaba sendo curta para tudo que nós temos que fazer. Porque é comum o ser humano querer viver para si, é comum o ser humano achar que seus feitos só irão impactar diretamente na sua vida, mas está totalmente enganado. Tudo que nós fizermos durante a vida vai impactar diretamente na vida dos nossos descendentes, vai impactar diretamente na vida espiritual ao qual nós temos quando nos desligamos do corpo. Porque uma pessoa, ela só é reconhecida enquanto energia espiritual pelos seus feitos, enquanto energia física palpável. Então é durante a vida que a gente consegue modificar os karmas ancestrais da nossa família.
É durante a vida que a gente consegue realizar ebó, para que toda a nossa ancestralidade se modifique e assim nossos descendentes, eles venham à vida com menos peso espiritual, venham com menos carga espiritual, eles venham com menos problemas na vida, menos dependência financeira, menos dependências emocionais. Você aí, você já conseguiu observar que às vezes dentro de uma família, ao qual o pai tinha um problema com bebida alcoólica, logo após a gente percebe que o filho, o neto, pessoas daquela mesma família caem nos mesmos problemas? Já conseguiu imaginar que a infelicidade no amor, ela pode ser um karma espiritual? Já observou que tem famílias, mulheres, que vêm durante todas as suas gerações tendo problemas amorosos, problemas de encontrar o equilíbrio amoroso em suas vidas? É muito comum. E isso acontece muito mais do que vocês conseguem imaginar nesse momento. Porque tudo o que estamos vivendo são passos dados lá atrás pela nossa ancestralidade. É importante entender que às vezes vivemos bênçãos que não fomos nós que criamos. Mas às vezes também vivemos problemas, punições, vivemos karmas que também não fomos nós que criamos. Porém, nós somos descendentes. Então temos a necessidade de trabalhar isso muito bem. Nós somos descendentes, temos a necessidade de realizar ebó, para que aquilo de negativo do passado não nos acompanhe no presente. E o que foi de positivo se atribua à nossa consciência atual. E assim possamos ser vitoriosos, assim possamos obter tudo o que buscamos em nossas vidas. Então resgatar todo esse conhecimento é de extrema importância. Os versos de Odu Ifá, os versos de Odu de Arindilogum, todos eles veio para poder nos constatar a sabedoria milenar do culto. Eles estão ali para manter vivo não só a cultura, a filosofia, mas o saber contido dentro de cada Odu. Cada Odu irá lhe trazer coisas positivas, irá lhe trazer alertas sobre situações negativas, ao qual devemos cuidar. Então o Odu, ele traz a sabedoria de Ifá. Odu de Arindilogum traz a sabedoria dos orixás, para que possamos ser mais assertivos em nossas vidas e nossas decisões. É importante entender que nós somos extremamente reflexo de nossas atitudes. E ainda assim, devemos tomar cuidado com as atitudes de nossos antepassados, para que elas ainda não reflitam diretamente no nosso dia atual. Então eu quero dizer para vocês que estudar Odu, que é repassado suas traduções do pai para o filho, estudar os comportamentos dos nossos ancestrais é extremamente importante para que possamos ser vitoriosos. Então nós já temos tudo escrito. Nós já temos toda a nossa sabedoria escrita pelos nossos ancestrais. A nossa missão é apenas resgatar, manter, promover o culto, promover a cultura, promover a filosofia, promover os saberes ancestrais, para que nossos descendentes ainda continuem a ter isso em suas mãos, para que possa valorizar isso e poder transformar a vida da sua comunidade, poder transformar o seu núcleo de vida e assim se expandir bênçãos para vários outros núcleos, consequentemente, que vêm na vida do ser humano. Então, entender dos saberes passados é ter sabedoria presente. É importante entender que esses saberes, eles vieram através de Odu Ifá, eles vieram através de Odu Arindilogum, eles vieram através de comportamentos para se manter o axé. Eles vieram através da alquimia, testada várias vezes, até que se encontrasse um resultado. Então é importante você de casa entender, quando lhe passarem um conhecimento
sobre alguma magia, entenda, ela não pode ter um toque, uma modificação, uma mutação. Mudar a alquimia, mudar a mistura dos ingredientes, o formato, o jeito, o tempo, é mudar o resultado. Aquilo já foi testado pelos nossos ancestrais, não é aleatório. Então é importante você que está de casa me assistindo entender que você precisa replicar a sabedoria ancestral. Você precisa estar apto a replicar aquilo que não se muda dentro da espiritualidade. A evolução humana, ela nos leva a sempre readaptar o nosso dia a dia, o nosso tempo. Isso é comum e é necessário. Readaptar algumas visões, algumas formas, mas não podemos mudar a estrutura milenar do culto. Isso irá fazer com que percamos o poder de ação. Isso irá fazer com que se perca o resultado já adquirido no passado. Então é importante entender que essa alquimia foi testada de várias formas. A mistura desses ingredientes foram testadas de várias formas pelos nossos ancestrais. E aí se entenderam qual era o ponto do êxito. Aonde estava o êxito nisso tudo? Foi quando começou a se eternizar e ser passado para os descendentes da família. É importante entender que nada foi aleatório. Repito para vocês, nada foi aleatório. É importante entender que quando resgatamos um akoxé, que nele tem o duifá, ofó, quando resgatamos, é importante recitar ofó. Se aquela magia tem ofó, tem que recitar ofó, porque o ofó está impregnado a energia de que aquela magia deu certo para Orumilá, deu certo para várias outras pessoas e também dará certo para você. Então é importante não tentar modificar o processo. Essa sabedoria é ancestral. Esse saber não é nosso. Esse saber é ancestral. Aonde se remete você a ter que entender melhor sobre folhas. Você deve entender sobre folhas. As folhas e suas propriedades. Existem folhas que elas são folhas calmantes, folhas para acalmar, para apaziguar. Existem folhas que elas são para atrair positividade. Existem folhas que é para você ter vitória sobre seus inimigos. Existem folhas para várias situações na vida. Agora, a importância de você entender como despertar cada segredo. Você despertar cada energia contida nessas ervas, ela é primordial para o resultado. É importante você entender como retirar as folhas, o horário ao qual se retira determinadas folhas. Tem folhas que elas não podem ser retiradas à noite. Tem folhas que elas devem apenas serem usadas durante o dia. Tem folhas que você deve pegar com a mão direita. Tem folhas que você deve pegar com a mão esquerda. Esses saberes são passados de pai para filho, são passados de pessoas para pessoas. Então é importante entender a magia ao qual você está estabelecendo naquele momento, para você entender tudo que deve ser feito para você conseguir um bom resultado. Às vezes, não é o que está sendo feito, mas sim como está sendo feito. Então, entender de folhas é entender a necessidade de alimentar essas folhas. Abriobi, urubu, ataré, oferecer o pô, dendê, oti, jin, seradiori, ibim. É todo um processo. Processo esse que não deixa ninguém inapto a cultuar orixá. Todos podem. Você só precisa seguir o passo a passo. Eu vou estar aqui colocando outros vídeos para você, como despertar folhas. Vou aqui estar trazendo para vocês como despertar a folha da forma corretamente. E você vai ver
que tanto você que está começando agora, como aquele que já está há muito tempo dentro da religião, vai conseguir executar a mesma tarefa e ter a bênção das folhas, ter a bênção das ervas em suas vidas. Então vocês vão ver que não existe dificuldade para adentrar dentro da sabedoria dos orixás. A única coisa que você precisa entender é como funciona. E eu vou estar aqui trazendo para vocês conhecimento, formatos, jeito, facilitando a sua vida para que você possa ser autossuficiente e cuidar da sua espiritualidade e não esteja refém de ninguém. Também não se sinta uma pessoa com medo de exercer a própria fé. Porque o medo, ele nos atrapalha. O medo faz com que a gente não alcance o melhor da vida. O medo, ele distancia o ser comum do ser vitorioso. Então eu vou estar aqui para poder estar te passando dia a dia, aqui em nosso contato, o caminho do vitorioso. Você vai entender que existe o caminho do vitorioso. Caminho esse que eu chamo de ATL. ATL é o caminho do vitorioso. Eu vou estar aqui várias vezes explicando para vocês o que é o ATL. ATL, ele não é só um método, ele é uma filosofia de vida do Axé Olodé. O ATL, ele veio para transformar vidas. Em breve vocês vão estar sabendo muito mais sobre esse material. Em breve vocês vão estar sabendo muito mais sobre essa filosofia e esse método de viver. E vocês vão entender que tudo que está dentro de vocês será palpável em suas mãos. Tudo o que vocês querem realizar, vocês são capazes de ter e de galgar o caminho. Não existe milagre do dia para a noite, mas existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho do vitorioso eu vou estar te ensinando aqui nos nossos próximos vídeos, trazendo mais sobre outras sabedorias e saberes de orixá. Muito axé.